Querido, seja muito bem-vindo. Você é nosso convidado para adorar a Deus com cânticos e para abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. Deus quer te falar alguma coisa que de fato é necessária e urgente. Existem muitos por aí, como a mulher samaritana, precisando de ajuda. Na verdade, todos os seres humanos precisam do renovo da restauração espiritual. Precisam ter seus pecados perdoados. Precisam ser regeneradas pelo Espírito. Mas para isso elas precisam ouvir a respeito de Jesus, para que possam crer e serem salvos. Quem vai falar? Quem vai testemunhar? Será que você está pronto para dizer, eu vou? Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Participa desse culto, ouve essa palavra e no final diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo e por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco pela palavra, ensina-nos, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, porque nós estamos aqui disponíveis, ó Pai, para ouvir a Tua voz. E, Senhor, nós dedicamos um tempo, ó Pai, da nossa vida para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, ó Deus, planta uma semente no nosso coração e nos ajuda, Senhor, a florescer para a Tua glória. Eu entrego, Pai, a nossa vida
e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a iluminação do Espírito para entender e praticar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você mais uma vez o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Começando no versículo 19, esse texto já tem sido o alvo da nossa observação há 2 mensagens, onde nós entendemos um pouquinho sobre a maneira como Cristo oferece água viva, o Espírito Santo, renovo espiritual, quando Cristo fala sobre a verdadeira adoração. E hoje, esse será o último tempo dedicado a esse capítulo, ou a esse contexto em que Jesus encontra a samaritana. Eu quero ler com você no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Vou ler na tradução da Nova Versão Transformadora, tá certo? Leiamos o texto que diz: a samaritana diz a Jesus: o Senhor deve ser profeta. Disse a mulher: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem do meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando ele vier, nos explicará tudo. Então lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, que significa mestre, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos, então, perguntaram uns aos outros: será que alguém já lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia quanto que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. E envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que já fiz. E quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus ali permaneceu 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Não apenas por causa do que a mulher disse, mas porque eles viram e ouviram. Agora eles disseram: sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Queridos, essa passagem é preciosa. Eu li todo o texto, porque todo o texto é importante para a nossa reflexão desse momento. Querido, pare para pensar comigo.
Nós falamos que Jesus Cristo, ele esteve na cidade de Samaria quando passava de viagem. E é curioso que, apesar de estar cansado, com sede e com fome, Jesus não estava obstinado demais, a ponto de evitar oportunidades naquele contexto. É curioso que quando Jesus está naquele lugar, ele dedica atenção a uma mulher rejeitada, de vida confusa, que certamente não deveria estar recebendo a atenção dele. Ele era um mestre, homem, e para a mentalidade de alguns, ele não deveria, Jesus no caso, estar falando ou perdendo tempo com aquela mulher, mas Jesus não age dessa forma. Ele interage com ela, ele comunica com ela, ele investe tempo na vida daquela mulher. E sabe, é interessante que quando Jesus interage com aquela mulher, ele oferece para ela uma vida nova. Ele oferece para ela realmente uma restauração, uma renovação, plenitude e satisfação. Nós vimos que a palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 7, quando o próprio Cristo afirma para os discípulos que o Espírito Santo é essa água viva, a respeito da qual ele também falou com a samaritana. E ele fala com ela, mulher, você está preocupada se existe um local único para adorar, mas pode ser aqui, pode ser em Jerusalém, pode ser em qualquer lugar, porque Deus é Espírito. E se você o adora verdadeiramente, pode adorá-lo aqui no Monte Gerizim, ou no Monte Moriá, ou em qualquer lugar. Deus procura adoradores que vivam uma vida de adoração. E é curioso, querido, porque quando Jesus começa a falar com ela, ela fica deslumbrada com aquela palavra e ela abandona o seu cântaro, a sua vasilha de água e volta correndo para o meio do povoado. É interessante que no contato que a samaritana teve com Cristo, ela viu aquele homem sedento, como um profeta, e logo ela pensou, será ele o Cristo, o Salvador que eu espero? Ela não fica com essa informação para ela. Ela nem mesmo age de maneira cruel e maldosa ou de maneira interesseira, guardando para si aquela informação. Ela deixa a sua água, ela deixa aquele trabalho que tinha feito de tirar a água com esforço, ela corre na cidade para compartilhar a notícia. Mas você pode notar que o texto diz que quando a mulher vai para a cidade, os discípulos de Jesus estavam chegando com o alimento. E quando eles chegam, o texto diz que eles ficaram incomodados de que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Eles se incomodaram, mas não foram corajosos o suficiente para perguntar a Jesus: ei, por que o senhor está falando com uma mulher samaritana? Bem, eles não fizeram isso. Eles não se atreveram, mas eles guardam aquele incômodo e dizem: mestre, venha, come alguma coisa. Eles provavelmente estavam preocupados porque Cristo estava com fome, cansado, e eles falam: coma. Mas Jesus disse: olha, eu tenho uma comida, e essa comida, ela é além do que vocês estão me oferecendo. No texto, Jesus Cristo, ele disse no versículo 32, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, existe algo que está acontecendo, algo que eu devo fazer e que deve ser realizado através da minha vida, que vocês não entendem completamente. E os discípulos provaram que não entendiam, porque eles começaram a cochichar uns com os outros. Ei, será que ele já comeu? Será que alguém trouxe comida para ele? Porque ele não quer comer e está falando de comida. Será que já comeu? E Jesus, então, queridos, ele explica para eles o que de fato era essa comida, o que de fato era essa coisa tão importante e necessária. Jesus Cristo disse, no versículo seguinte, que é o versículo 34, ele fala que a comida dele
era fazer a vontade do Pai. Querido, talvez quando eu falo disso, você pode estar se perguntando o que de fato é essa comida, o que de fato é a vontade do Pai. Bem, eu vou ler para você o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 39 e 40, que diz: Jesus diz: "E a vontade daquele que me enviou é esta", falando do Pai, "que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Sabe de uma coisa? A vontade do Pai, querido, é que Cristo completasse a obra que ele veio executar, morrendo na cruz como sacrifício, pagamento do pecado para o perdão dos pecados. A vontade do Deus Pai é que por meio do Cristo, que morreria em nosso lugar, os homens pudessem ter salvação. E Jesus Cristo fala que a vontade do Pai é de fato que nenhuma pessoa se perca, porque o desejo do Pai é que os homens que virem ou olharem Cristo e crerem no Cristo tenham a vida eterna. Então, quando Cristo diz para os discípulos que a comida dele, que o que importava para ele era fazer a vontade do Pai, é como se Cristo estivesse dizendo: discípulos, eu estou preocupado em salvar pessoas. Estou preocupado em resgatar pessoas, porque esta é a vontade do Pai. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que as pessoas que crerem em Cristo não morram, mas tenham vida eterna. Então, de fato, querido, a vontade é essa. E era nisso que Cristo estava focado. Os discípulos estavam preocupados com comida, preocupados com Jesus estar falando com uma mulher samaritana, mas Cristo mostra para eles que algo mais estava em andamento. E o texto continua dizendo, Jesus diz: olhem em volta, os campos estão prontos para colher. E Jesus, mais uma vez, querido, usa um exemplo. Ele estava falando de comida antes, agora ele fala sobre colheita, numa linguagem de ilustração, era uma metáfora, um exemplo. Jesus fala: vocês estão dizendo que a colheita está próxima? Porque talvez eles estavam até falando desse assunto durante a viagem. Enquanto passavam por campos, talvez por plantações, eles talvez falavam disso, e Cristo diz: vocês sabem que a colheita está perto, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos agora diante de uma colheita espiritual. Alguém semeou a palavra e agora nós vamos colher. Vocês vão colher. Vocês não plantaram, mas vão fazer uma colheita espiritual. E você pergunta então, Tiago, do que Cristo está falando, querido? Cristo está falando o seguinte: a mensagem foi pregada no meio dos samaritanos e eles receberam a mensagem da salvação. E Cristo diz: nós vamos colher. Nós vamos receber pessoas que vão crer e serem salvas. Sabe? Quando Cristo prega para a samaritana, e a samaritana vai até as pessoas do povoado e convida eles, querido, enquanto Cristo estava ali falando com o discípulo sobre comida, sobre colheita, o povo samaritano estava vindo até Cristo. E nós lemos no texto que muitos vieram do povoado até a fonte, o poço onde Cristo estava. Ouviram Cristo, pediram para que Cristo ficasse com eles, e Jesus e os discípulos ficaram por 2 dias. Jesus ensinava a eles. Jesus lançava a semente do evangelho da salvação. E sabe o que aconteceu? Eles creram. Ou seja, houve uma semeadura e houve uma colheita, porque houve salvação, houve resultado. E era nisso
que Cristo estava focado, era onde o coração do Cristo estava. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. É tempo de semear e é tempo de colher. De fato, os discípulos de Cristo estavam desatentos. Eles estavam focados em tantas outras coisas. Eles estavam presos ao preconceito que tinham com a mulher samaritana. Eles estavam presos ao preconceito com os samaritanos, provavelmente. E eles estavam muito preocupados em encher a barriga de Jesus. E eles nem estavam atentos ao que estava acontecendo. Eles estavam preocupados com necessidades físicas, mas Jesus estava preocupado com a salvação dos samaritanos. E é por isso que Cristo diz: nós estamos aqui para fazer um trabalho. Existe um trabalho, e o trabalho existe pessoas semeando, e o próprio Cristo era um semeador da palavra, da salvação, do evangelho, da boa notícia de que Deus salva o homem que crê em Cristo. Mas existem também os ceifadores ou os ceifeiros, aqueles que vão de fato colher o fruto. Porque, querido, existem pessoas pregando, e talvez aqueles que pregam não são exatamente os que vão ver as pessoas se convertendo. Talvez serão outros, mas existem esses dois, e os dois são importantes. Cristo diz que não há competição nesse trabalho. O semeador coopera com o ceifador. Os dois trabalham na mesma missão. Não é rivalidade ou competição. É um trabalho participativo, porque todos cooperam juntos e todos se alegram juntos. É o que nós lemos no texto quando Cristo diz: um é o ceifador, outro o semeador, mas todos se alegram por causa da colheita. E sabe, o povo que é discípulo de Cristo precisa, querido, aprender esse trabalho. Precisa entender que nós estamos vivendo nesse mundo preocupados com o nosso cansaço, com a nossa fome, com a nossa sede em chegar no destino final da nossa viagem. Estamos focados com as coisas da vida, com a rotina da vida. Mas a grande pergunta é: será que vamos passar pela vida cumprindo objetivos, fazendo viagens, descansando, comendo, bebendo e fazendo aquilo que é da vida e perdendo a oportunidade de semear na vida das pessoas e de colher pessoas, trazê-las para a vida e para a salvação eterna? Talvez, enquanto eu falo essa palavra, grande parte daqueles que são discípulos de Cristo estão fazendo o mesmo que os discípulos de Cristo lá naquele dia, lá em Samaria, fizeram. Preocupados com outras coisas, limitados pelo preconceito, focados em tantas coisas mais, que parecem se esquecer que a obra mais preciosa é a obra que salva, resgata as pessoas perdidas. Sabe, querido, você precisa refletir sobre isso. Porque talvez você esteja tão focado, tão obstinado, tão atarefado com as coisas da vida, que está se esquecendo que a vontade do Deus Pai é que ninguém se perca. Que a vontade do Deus Pai é que todos possam conhecer Cristo e serem salvos. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, que a vontade de Deus é que os homens possam conhecer o Cristo. E talvez você está tão focado em tanta coisa que se esqueceu disso. Eu quero fazer um apelo para você. Não seja tão objetivo, tão obstinado, tão convicto dos alvos da sua vida, que você perca as oportunidades pelo caminho. Sabe? Nossa geração é intolerante. Nossa geração é impaciente. Nossa geração, infelizmente, me parece que ela está tão focada, porque precisa, eu acho, né?
em ganhar dinheiro, em trabalhar, em construir, em fazer, em correr, em cumprir tarefas todos os dias. Que nós somos uma geração focada no objetivo, que se esquece do processo, como um viajante que foca tanto no destino que se esquece do caminho, que viaja, mas não olha nem a paisagem, que anda pela rua, mas não vê as pessoas em volta, que trabalha, mas nem presta atenção no processo, porque está preocupado em alcançar o objetivo, em chegar ao destino, em cumprir a missão. Mas sabe, é pelo caminho, é no processo, é ao longo da jornada que as oportunidades aparecem. Queridos, andem pela vida, atentos às oportunidades que surgem. Se Cristo fosse cego, obstinado, ele nem demoraria. Ele teria comido um fast food, se existisse isso, lá em Samaria, e continuaria a viagem correndo. Pegaria uma garrafinha de água mineral, comeria um fast food e falaria: bora discípulos, bora discípulos. Ainda temos 15 horas de viagem até a Galileia. Jesus não era, irmãos, tão bobo assim. Jesus sabia que a missão que ele tinha era para ser executada em qualquer lugar, irmãos. Se a missão de Cristo e nossa como discípulos de Cristo é levar perdidos ao conhecimento de Cristo, isso pode ser feito aqui, ou ali, ou em qualquer outro lugar que estivermos, andando, jogando, trabalhando, viajando, em qualquer lugar. O trabalho poderá ser realizado, porque por onde andarmos, encontraremos pessoas perdidas, pessoas vazias, pessoas precisando da água viva, pessoas precisando entender quem é Deus e qual o verdadeiro culto. Por onde passamos, podemos aproveitar as oportunidades. Cuidado, querido, com a pressa excessiva. Cuidado, porque talvez você está vivendo tão apressado que parece não ter tempo para falar com pessoas, para investir na vida das pessoas. Talvez a sua pressa seja tão grande que você não esteja achando tempo para investir na sua família, nos seus amigos e nas pessoas em volta. Provérbios 21, 5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, ela tende à escassez. Pressa excessiva, um exagero o tempo todo, e parece que nós nunca alcançamos nada. Pressa demais, um afobamento que nunca acaba. Nós não investimos nas pessoas, e às vezes não estamos investindo em nós mesmos, na nossa qualidade de vida, nos amigos, na família, porque está muito apressado. Querido, se dedique ao processo e não apenas ao resultado. Se dedique ao caminho e não apenas ao destino. Essa palavra que eu te digo é para convidá-lo a não ser tão cego, tão obstinado. Eu não estou falando que foco é ruim, mas estou falando, querido, que se você viver com uma viseira na sua frente, como alguém que só quer chegar no alvo, no alvo, no alvo, cumprir o resultado, chegar no destino, talvez você não vai abrir a sua visão para o que está em volta. E talvez vai perder as oportunidades da vida. Talvez não vai ver as samaritanas e samaritanos. Talvez não vai ver os cegos, os enfermos, as pessoas oprimidas por Satanás. Talvez não vai ver os perdidos, como o Zaqueu que estava em cima da árvore. Talvez você não vai ser capaz de ver que as pessoas que precisam de Jesus e da salvação estão ao seu redor. Mas você está tão focado, tão obstinado, que não enxerga. Sabe, querido? Enquanto falo isso, eu fico preocupado, sabe? Eu fico preocupado porque eu tenho realmente uma razão para isso. Às vezes, nós queremos ser evangelistas em outra parte do mundo.
e nos esquecemos que pessoas precisam do Evangelho aqui perto. Às vezes, nós colocamos uma cesta básica, mantimentos no nosso carro, para ir até a casa de alguém levar o mantimento, tem um objetivo, e ao longo do caminho nós vemos alguém pedindo comida e passando fome, mas nós nem olhamos porque estamos com o foco de levar aquele mantimento em tal lugar. Às vezes, estamos indo para a igreja para cultuar a Deus, e ao longo do caminho aparece alguém até nós, e surge ali uma oportunidade, mas eu penso, não posso parar com essa pessoa agora, porque eu estou indo para o culto. Às vezes, nós estamos na igreja, e alguém está ensinando, fazendo um trabalho, mas nós olhamos para o relógio e falamos, opa, 8h35, passou a hora. E nós ficamos tão focados no relógio que ignoramos o presente, o banquete da instrução bíblica. Querido, eu não estou falando que foco, padrão é importante. Mas você não pode ser escravo disso. Você não pode ser escravo dessa obstinação. Porque se nós formos obstinados o tempo todo, não seremos verdadeiros discípulos, verdadeiros evangelistas. Não seremos semeadores da palavra da salvação. E certamente não colheremos o fruto da mensagem que foi pregada. Quero te convidar, querido, a fazer como Jesus. Jesus estava cansado, com sede, com fome. Ele ainda tinha horas de viagem até o seu destino final. Mas sabe o que Cristo fez? Ele deixou de lado tudo isso, porque ele foi capaz de olhar em volta e ver que pessoas precisavam de ajuda, de salvação e de renovo espiritual. Será que você está pronto para isso? Será que você está pronto para olhar em volta e fazer esse mesmo trabalho? Sabe o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21? Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do Pai, a missão que eu recebi do Pai, eu também dou essa missão para você. Querido, olha o que Cristo diz para os discípulos, que a mesma missão que ele cumpriu é a que ele deseja que nós cumpramos. E eu te pergunto, se você estiver passando por Samaria, será que você abriria mão dos preconceitos, da fome, da pressa, do cansaço, da sede? E investiria tempo na Samaritana? Será que se você tivesse de passagem pelas regiões de Jericó, assim como Cristo, você teria olhado para Zaqueu e teria dedicado tempo a ele? Será que se você estivesse de passagem e visse os cegos, os leprosos, os aleijados, você se importaria com eles? Será que de passagem você se importaria com as crianças? Talvez nós ainda não entendemos, querido, que nós precisamos fazer o que Cristo fez. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37, diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, os campos, os terrenos podem ser semeados, mas faltam os agricultores. Cristo fala isso, querido, como um exemplo. Ele diz, o mundo é grande, há muitas pessoas, o mundo é amplamente povoado. Mas onde estão os pregadores? Onde estão os evangelistas? Onde estão aqueles que oferecem a mensagem da salvação? O trabalho é grande, querido. Nosso mundo tem bilhões de pessoas. Nossa cidade tem 150 mil pessoas. Onde você mora tem muita gente. Mas será que você está encarando isso? Ou está só preocupado em descansar da viagem, chegar no seu destino, em matar a sua sede, comer a sua comida e ir embora? O trabalho é grande. As necessidades são muitas. Onde estão os trabalhadores? Sabe uma coisa?
nós podemos aprender com algo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Paulo disse: eu preguei, Apolo regou, nós estamos semeando o evangelho juntos, colaborando juntos. Quem dá o crescimento é Deus. Um não é melhor que o outro, porque somos cooperadores. Sabe de uma coisa, querido? É hora de se levantar o povo que semeia, o povo que prega o evangelho, e que Deus levante outros que vão continuar regando essa pregação na vida daquele que vai receber a palavra. E nós vamos esperar que Deus dê o crescimento, que a pessoa chegue à salvação, e assim vamos nos alegrar. Sabe, querido, o que esse texto fala? Ele fala sobre evangelismo, sobre lançar a semente, sobre continuar falando do Cristo e continuar pregando, enquanto aguardamos o fruto. O fruto não depende de nós. Eu não posso produzir fruto. Eu posso semear e posso regar. Eu não posso produzir fruto. Da mesma forma, na vida das pessoas, eu posso falar da salvação, do Evangelho de Cristo para alguém. Eu posso investir em vidas. E o que posso, por fim, aguardar é que essa pessoa creia ou não. Isso não depende de mim, mas no que depender de nós. Nós precisamos pregar, investir, insistir na expectativa de que as pessoas creiam. Espero que Deus vai trazendo esse conhecimento para nós. É uma necessidade grande. Então, querido, pense comigo. O que Jesus Cristo ensina para nós é que existe um trabalho para ser feito. Como alguém que semeia na terra. E você pergunta então, Tiago, quem somos nós, querido? Se nós somos os discípulos, nós somos aqueles que semeiam a palavra da salvação, somos os evangelistas, os pregadores. Qual é a nossa semente? A nossa semente é o evangelho. É o evangelho da salvação. É a notícia de que a pessoa pode ser renovada, salva, satisfeita, que ela pode receber o Espírito Santo e ser nova criatura. O que é o solo? Qual é? Onde a pessoa recebe a nossa mensagem? Bem, travei aqui um pouco, né? Onde é que a nossa semente cai? Querido, é no coração. O que nós desejamos não é apenas que a pessoa ouça, mas é que a palavra do Evangelho da salvação entre por aqui e possa chegar no coração. O coração é o alvo da nossa mensagem. E sabe de uma coisa? O desejo que a gente deve ter, a nossa missão e o objetivo, deve ser ver pessoas sendo salvas e transformadas. Em qualquer parte do mundo, de qualquer geração, em qualquer tempo. O desejo do evangelista deve ser pregar a mensagem para que ela chegue no coração, para que as pessoas creiam e sejam salvas. Esse era o trabalho de Cristo. E querido, eu quero te encorajar a pensar nisso. Os campos estão aí. As pessoas estão em volta. Na nossa rua, na nossa casa, no nosso país e no mundo. Há milhões, bilhões de pessoas precisando de Jesus. Será que você está enxergando isso? Será que você de fato consegue ver que as pessoas estão aflitas, exaustas, querido? Não se engane. Não se engane. Não é porque a pessoa está sentada, bebendo e vivendo o seu vício, rindo, que ela está plena e que ela não precisa de Cristo. Não é porque a pessoa está lá num canto escuro, se prostituindo ou injetando suas drogas, que ela não precisa de Cristo. Não é porque as pessoas estão morando em mansões e dirigindo grandes carros, que elas não estão precisando de Jesus. Sabe de uma coisa? O mundo precisa de Jesus. Só que o problema é que nós olhamos para elas e a nossa tendência é dizer, ela não precisa de nada.
Ele vive bem ou ele não vai crer. Mas sabe, quando nós falamos com pessoas, quando nós conversamos com elas, aí sim nós vamos poder identificar quem elas são de verdade e o quanto elas precisam de Jesus. Mas para isso, você vai ter que se despir do seu preconceito. Vai ter que se despir da sua pressa. E vai ter que se despir do desinteresse que costuma dominar a nossa vida. Nós vamos precisar olhar em volta e conseguir enxergar as pessoas com o mesmo olhar que Cristo olhava. Será que nós estamos de fato nos importando com as pessoas a ponto de abrir mão um pouco da nossa vida para investir nelas? Vede os campos. Estão prontos para serem semeados. E há também pessoas prontas para serem colhidas. A seara é grande, mas os trabalhadores, quem são? Será que o Tiago é? Será que você é? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Faça a vontade do meu Pai. A vontade dele é que o mundo possa crer em Cristo e ser salvo. Será que você está pronto para se despir, para deixar e tirar de você a viseira da pressa, da obstinação, olhar em volta e ver que o mundo precisa? Querido, essa é a mensagem de Cristo. Essa não é apenas a mensagem, mas é o exemplo. Onde estão os semeadores? Onde estão os ceifadores? Esse é para ser o seu papel, é para ser o meu papel. E eu quero te convidar, tome parte desse trabalho. Enxerga o que está em volta. O trabalho está nas suas mãos. Onde estão os trabalhadores? Eu gostaria que você dissesse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi isso que Isaías fez no passado. Deus disse para ele, olha, a quem enviarei? Estou precisando usar pessoas. E ele disse, eu estou aqui, pode me usar. Será que você tem coragem para isso? Será que você está pronto para isso? Deus está querendo te chamar. Deus, usa pessoas, Pai. Arranca de nós, Deus, os nossos preconceitos, vaidades e egoísmo. Quebra, Senhor, do nosso coração aquilo que de fato, Pai, nos atrapalha, aquilo que suga a nossa energia. E Deus, faça de nós verdadeiros trabalhadores. Ajuda-nos, ó Pai, a amar o mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos envolvermos com as dores do mundo. Para que nós possamos, Deus, pregar o Evangelho de Jesus, semear a semente do Evangelho e com a Tua ajuda, Pai, e com a Tua permissão, colher os que vão ser salvos. Pai, ajuda-nos a olhar para o mundo com um olhar de compaixão como Cristo. E Deus, se nessa hora o Senhor está chamando pessoas, eu quero te pedir, Deus, pelo Teu Espírito Santo, fala o coração de cada pessoa que está ouvindo, Deus. Toca nos corações, para que cada um possa dizer, eis-me aqui, envia-me, usa-me, eu quero ser um trabalhador. Levanta, Pai, a Tua igreja, Pai, como uma igreja que evangeliza, como uma igreja que prega, como uma igreja que compartilha. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ser livres da nossa cegueira, obstinação. Pai, parece que nós somos uma geração que só está focada nas coisas da vida, nas preocupações da vida. Talvez, Pai, nós não estejamos vendo que as pessoas precisam do Senhor. Dá-nos coragem, Pai, e usa-nos em nome de Jesus.
foi plantada tempo atrás, e o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados, guiar-nos cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi e não volta, devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Quero ser um discípulo teu. Querido, essa palavra te convida a uma resposta. Imagine que Deus está dizendo: a quem enviarei? A seara é grande, onde estão os trabalhadores? Será que você diria: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me? Eu creio de todo o meu coração que se você puder nessa hora dizer: Deus, eu quero ser usado, usa-me, Senhor, para trabalhar nessa grande seara, Pai. Eu creio que Deus vai te usar. Eu creio que se você se coloca à disposição, Deus vai usar a sua vida. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Você vai ser cheio do Espírito e vai ser testemunha nos 4 cantos da terra. Porque o Espírito Santo dentro de você, ele vai te dar poder para testemunhar. Mas será que você está pronto para deixar a viseira, o preconceito, a pressa, a obstinação, o desinteresse? Será que você está pronto para deixar de lado um pouquinho as outras necessidades do mundo? E será que você vai olhar em volta e se importar com as pessoas? Eu quero te convidar a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Espero que Deus possa te usar.